Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para ministrar mais uma grande aula para vocês, uma aula do bloco de atendimento bancário, mas também que faz parte do marketing, né? Que é um assunto muito interessante, um assunto chamado de etiqueta, né? E aí, professor, nós temos aí vários conceitos de etiqueta, nós temos várias denominações de etiqueta, mas eu vou usar uma própria, minha, do professor Luiz, para poder retratar a introdução dessa aula. Gente, etiqueta, educação. A pessoa que tem etiqueta, uma pessoa educada, uma pessoa que sabe se portar, sabe se comportar, sabe se vestir, entre outras, uma pessoa educada. Professor, por que, professor, que esse assunto está sendo cobrado em concurso público? Muito simples, né? O órgão, né, e a banca examinadora quer saber se você tem aí regras básicas de educação. E eu vou dizer para vocês o seguinte, que nessa aula é claro que o correto é que todo mundo já saiba todas essas regras de comportamento que eu vou apresentar para vocês, mas tem algumas coisas que vai te surpreender. Vem comigo, etiqueta, né? Vamos lá, pequena introdução para a galera, né? Etiqueta, essa aqui é uma aula com muitos exercícios. Este assunto aqui é um assunto fácil, um assunto que você tem que dar prioridade, um assunto que você tem que se colocar como meta, tem que colocar meta para você. Eu não posso errar esse assunto, cara, que é um assunto muito fácil. Pô. Se você errar um assunto desse, você vai se cobrar bastante. Você não pode perder pontos nesses assuntos, né? Vem comigo, etiqueta profissional. A etiqueta empresarial permite ao profissional tornar-se agradável, viver com mais segurança e espontaneidade. Ela mostra que a boa apresentação pessoal, tanto no que se refere a atitudes como o modo de se vestir, é o resultado de um balanceamento ideal entre o bom gosto e o bom senso. Olha que coisa interessante. Então, a etiqueta, né, nada mais é que um balanceamento entre o bom gosto e o bom senso. A mesma capacidade que o profissional tem para ocupar o cargo deve transparecer na sua preocupação em se autoproduzir para exercer a sua função adequadamente. Então está aí a questão da etiqueta, né? Muito interessante isso, tanto por questões aí de comportamentos e atitudes, e como também a maneira de se vestir, né? E aí, professor, eu quero o conceito agora, conceito de etiqueta. Inclusive o seguinte, eu já vi várias questões de concurso sendo cobrado esse assunto aqui, exatamente com essas palavras, ou seja, aqui é estudar na fonte, cara. Então as bancas examinadoras utilizam esse texto base para a elaboração de suas provas. Vem comigo, etiqueta, conceito, oficial. É um conjunto de regras cerimoniosas. Professor, regras cerimoniosas, né? Regras de cerimônia, né? Ou seja, regras de comportamento, né? Regras de se cumprimentar as pessoas, regras de elogiar, regras de conversar, regras de você se vestir, se portar, regras de atitude, isso que vem a ser etiqueta, né? Por isso que a gente vai ter várias regras aqui, a gente vai falar várias coisas aqui importantes, né? De novo, é um conjunto de regras cerimoniosas de trato entre as pessoas e que são definidas a partir do bom senso e do bom gosto. Regra principal, gente. Etiqueta sempre vai ser definida a partir do bom senso e o bom gosto, como uma espécie de código do qual visa estabelecer convivência harmoniosa em grupo, imprescindível na vida e também do mundo dos negócios. Ser competente é primordial para ter sucesso em qualquer carreira, mas saber se portar em qualquer situação que se apresente é a mesma forma importante, né? Eu vejo muito isso, né, gente? Tem pessoas super competentes, né? Mas o cara é um chucro, né? O cara é desculpa aí, o cara não conhece, ele não sabe se portar. E o que acontece quando a pessoa não sabe se portar? O que acontece quando a pessoa não sabe se portar, cara? Ela vai se diminuindo. Ela vai sendo excluída, ela não vai ser ela não é levada em consideração. Por exemplo, uma coisa que eu observo particularmente, claro que nós vamos estudar isso com mais detalhes nessa aula, é o seguinte: você está conversando com uma pessoa, tá? Vem uma terceira pessoa e interrompe a sua conversa. Gente, eu acho isso o cúmulo, né?
Outra coisa que, uma regra que eu levo muito em consideração, você está conversando com duas pessoas, né? A pessoa fala, aí você fala, e na hora de você falar, a pessoa te interrompe, ou seja, te corta. Ok, ou seja, gente, é outra regra. Eu mesmo, o que eu faço? Eu já bloqueio a comunicação com essa pessoa, não quero mais falar, não vou conversar com quem? Com uma pessoa que só fala, não sabe ouvir, né? E nós temos que ter o quê? O canal de comunicação. Apesar que o professor Luiz, eu tenho uma postura pessoal, eu costumo mais ouvir do que falar, né? Exercícios, vem comigo. Banco do Brasil, FCC 2013, cargo de escriturário. No âmbito empresarial, o conjunto de regras cerimoniosas, tá, de trato entre pessoas, por meio do qual se informa aos outros que está se preparando para o convívio harmonioso do grupo e que trata também do comportamento social, é denominado, vamos lá, outra coisa, né? Então, esse aqui é o quê? Esse aqui é o conceito básico de quê? De etiqueta, tá? Etiqueta empresarial. O texto aqui contribui muito para a nossa aula, porque também como comportamento social, né? Comportamento social. O comportamento social é muito importante, gente. Olha, eu falo para você que eu vivo de educação, eu sou professor já há mais de 25 anos, lidando com alunos, com pessoas de várias formações diferentes, e infelizmente eu tenho que falar isso para vocês. O que acontece, gente? O nível educacional familiar vem diminuindo ao longo do tempo. Então vai tendo uma precarização do comportamento das pessoas, né? E, gente, de lá vem só diminuindo. Então, esse negócio aqui, ó, de comportamento social, tá? As pessoas não têm, tá? Não tem. O comportamento social você tem que, é um aprendizado que você tem que adquirir. E nosso sistema formal aí familiar não está atendendo esse comportamento social. Então, essa aqui é o quê? É etiqueta empresarial. Isso justifica por que esse assunto está sendo cobrado em concurso. A banca examinadora e o órgão desejam que você tenha aí regras mínimas de comportamento social. Aparência. Tá, vamos lá. Primeira regra de comportamento social, aparência. Tá? Primeira coisa, aparência é comunicação? Você comunica com aparência? Claro, né? Se comunica com aparência, né? Eu vou falar isso, estou assistindo uma minissérie aí no Netflix, tá? Os Homens de Terno, Suits, né? Aí tem lá o Harvey, né? Harvey Spencer, né? E o Michael Hars, né? São os autores principais aí dessa série aí. E o Harvey Spence, ele sempre empacotadinho, com terno engomadinho, fininho, tudo alinhadinho, né? E tem uma secretária, que é a dona, né? Aí o que acontece? A dona já sabe como que o cara tá só pela cor da gravata, né? Ou seja, quando o cara, por exemplo, tá com uma cor da gravata, um azul bem clarinho, ele tá feliz, né? Ele tá feliz, ele tá alegre, tá de bem contigo, ou seja, a aparência da pessoa comunica. E esse tipo de comunicação é uma comunicação não verbal, né? Então, a aparência é uma forma de comunicação. Nós temos o quê? 2 tipos de comunicação. Tá? Temos a comunicação verbal, essa que está verbalizando aquilo que eu estou pensando, e nós temos a comunicação não verbal. Tá? Então, a aparência comunica muito. Então, por exemplo, uma pessoa sempre com cabelo cortadinho, barba feita, né? Alinhadinha, sempre higienizada, né? O que está comunicando? Ou seja, está comunicando o quê? Que a pessoa ela tem noções mínimas de higiene, ela se preocupa consigo, ela se preocupa com... A pessoa que não se preocupa consigo mesmo, cara, vai se preocupar com o quê, né? Aquelas pessoas desleixadas, né? Então é o seguinte, a aparência comunica muito, desde a cor da roupa, a forma que você corta o cabelo, que você se veste, que você se porta, é uma comunicação. E no ambiente empresarial, no ambiente de trabalho, o comportamento social, a aparência diz muito. Então, primeira informação importante sobre a aparência, né? Primeira informação importante sobre a aparência é o seguinte, né? Que a aparência é uma forma de comunicação verbal. Você passa um recado na sua aparência, só que ela não é verbalizada. Então, ela é o quê? Uma comunicação verbal. É importante estar bem vestido e preparado para situações esperadas, como também para eventuais imprevistos. Vestir-se é um estado de espírito, portanto,
Todo cuidado é pouco para que nos dias de tristeza, depressão, mau humor ou irritação não comprometam a aparência. Policia-se para não pecar e nem exagerar. Então, aparência é uma comunicação não verbal muito importante para você se portar no ambiente de trabalho, ok? Vamos lá. Banco do Brasil, Sensgran Rio, 2015, cargo de escriturário. Roupas adequadas para o trabalho demonstram uma postura profissional no atendimento aos clientes. Por quê? De modo como o escriturário se veste. Ok, né? Então vem comigo, vamos lá, de novo, ó, comando da questão, Sensgran Rio. Roupas adequadas para o trabalho demonstram postura profissional no atendimento aos clientes. Porque o modo como o escriturário se veste. Vamos lá. Escriturário, o que é esse escriturário aqui? Escriturário é o cargo do concurso, né? O Banco do Brasil, Sensgran Rio 2015. Roupas adequadas no trabalho. Roupas adequadas no trabalho, estamos cuidando de quê? Do visual do cara. Se eu estou cuidando do visual do cara, estou cuidando do quê? Da aparência. Né? Nós já estudamos que a aparência ela é fundamental na etiqueta social, na postura profissional do trabalhador. Né? Vamos lá. É um elemento de comunicação não verbal com o cliente. Gente, a aparência, as roupas, é uma comunicação não verbal. Quando você se apresenta para o cliente altamente alinhadinho, né? Agora eu fiquei sabendo que, por exemplo, que o Banco do Brasil está exigindo terno para os funcionários. Está passando o quê? Uma imagem de quê? De confiança, de profissionalismo, de respeito para o cliente. Agora o cara chega lá de camisetinha cavada e aí, meu pá, cheio de gírias, né? A aparência é o quê? É uma comunicação não verbal. Inclusive, na nossa aula teórica, a gente fala sobre isso, né? Isso cai. A banca examinadora quer saber se você sabe que o visual, a aparência é um tipo de comunicação não verbal, faz parte da etiqueta profissional, do comportamento social. Cada evento da sociedade você tem que se portar de acordo com aquele evento, você tem que ter esse tipo de preocupação. Então já encontramos a alternativa correta, é a letra A, vem comigo. Significa um dos fatores de pré-abordagem ao correntista? Não, gente. Os fatores de pré-abordagem do correntista está lá em técnicas de vendas. É você estudar o perfil do cliente, montar uma estratégia de abordagem, é você conhecer o produto que você vai oferecer de forma mais detalhada, né? Então, isso aí que vem a ser, né? Vem comigo aqui. C. Ampliar a possibilidade de encerramento da venda. Não, pelo contrário, né? Se você está vestido aí com um visual, uma aparência adequada, você não vai ampliar, né? Você vai o quê? Você vai ampliar a possibilidade de concretização da venda. Como que é errado, né? Oposto esse cara. Letra D. Convence o cliente em caso de alguma objeção de venda. Não tem nada a ver a aparência para você convencer. O que vai convencer com os argumentos, né? Claro que a aparência ela vai contribuir, né? Se veste, reforça os benefícios do produto para o cliente. Gente, não, o que vai reforçar os benefícios do produto do cliente são os seus argumentos e o conhecimento que você tem sobre o produto e, principalmente, tá? Se você conseguir agregar valor ao produto e se o cliente identificar que vai satisfazer as suas necessidades. Isso sim vai reforçar aí a ideia de benefício, ou seja, uma questão aí bastante tranquila. Se você sabe que o visual e a aparência é um elemento de comunicação não verbal importantíssimo nas organizações, você acertou a questão, é a letra A. Ótimo, né? Vamos lá. Aparência, bacana. E aí, professor? Aí eu tenho que passar algumas dicas para vocês, né? De aparência. Puxa vida, professor, isso eu tenho que aprender para concurso? Eu nunca pensei nisso, cara. Pois é, né, cara? Vivendo e aprendendo. Isso faz parte do nosso aprendizado, isso faz parte da nossa vida, né? Como eu disse para vocês, as organizações, não só as organizações bancárias, organizações públicas, privadas, todas elas, né? Todas elas. Tá certo? Elas querem o quê? Elas querem recrutar pessoas, elas querem selecionar pessoas que já têm esse conhecimento básico. Vamos lá. Primeiro, use de muito bom senso e autocrítica com relação ao vestuário e à maquiagem. Cores escuras emagrecem.
e passam sobriedade e segurança. Cores claras engordam e passam descontração. Faça uma composição de equilíbrio entre os dois fatores. Cara, questão de concurso, cara. Ah, professor Luiz, por que você sempre usa preto? Porque, olha só, emagrece, né? Eu tenho aí um problema com uma balança, né? Então, eu estou tentando, né, melhorar a aparência. Então, cores escuras. Isso aqui cai em concurso, cara. Roupas discretas em cores harmoniosas. Na dúvida, opte pelo clássico. Cuidado com a moda e os modismos. Fuja a atenção do jeans. Fuja a tentação do jeans, né? Escolha relógio e acessórios que complementam a roupa. Cuidado com os excessos. Gravata também é um acessório, né? Gravata também é um acessório. Evite qualquer tipo de excesso nas cores, no comportamento, na largura das roupas, na fragrância do perfume, né? E, finalmente, blazer é um coringa para homens e mulheres. Então, tá aí algumas dicas. Professor, eu quero dicas específicas para os homens. Então, vem comigo aqui. Prefira ternos escuros. Pesquise tecidos que melhor se adaptam à região e estilo pessoal. A meia é uma extensão da calça. Então, tem que ser da mesma cor da calça, viu, gente? Evite gravatas de bichinhos, de crochê ou frouxa no colarinho. Evite camisa quadriculada ou listrada, né? A barba deve ser feita todos os dias. Cuidado com a combinação calçado e calça. Prendedor de gravata está em desuso. A gravata deve chegar até a altura do cinto. É duro você fazer o nó certinho, né, para encaixar lá, né? Para a mulher, evite decotes e transparências. Prefira batom e esmalte claros e saias na altura do joelho e tailors, né? Cuidado com os babados de renda, nunca deixe o sutiã visível. Maquiagem deve ser discreta e funcional. Opte por sapatos fechados. Cuidado com o pescoço e o colo à mostra. Prefira cores discretas, sem estampas fortes. As mulheres devem sempre ter meia calça de reserva na bolsa ou na gaveta da mesa de trabalho. Bolsas pequenas mostram maior refinamento e delicadeza. E, finalmente, uma aparência fina e agradável depende de higiene, vestuário, detalhes ou acessórios, perfume, pintura, bijuterias, etc. É uma boa postura, né? Uma boa postura. Bacana, pessoal. Ó, eu estou ministrando essa aula aqui porque eu soube já, claro, já fiz, mas eu sou um cara bastante técnico, né? Então, eu procurei fazer a leitura, que eu não sou aí um especialista em modas, mas esses assuntos que eu acabei de passar para vocês são aqueles que são cobrados em prova. Vem comigo, vamos fazer um exercício para você fixar o conteúdo. Sabesp FCC 2018, cargo de assistente administrativo. Considere as afirmações abaixo. A primeira impressão é que fica. Seja cordial e prestativo, saiba ouvir e falar na hora certa, né? Olha aí, questão de etiqueta, né? Exatamente isso, né? E a aparência, ela está intimamente vinculada a isso, né, cara? A primeira impressão é que fica. Seja cordial e prestativo, saiba ouvir e falar na hora certa, ou seja, educação, comportamento social. Tá? Não é só o vestuário, a vestimenta, as roupas que você veste, é comportamento, seja cordial, saiba cumprimentar, saiba retribuir, seja prestativo, saiba ouvir e falar na hora certa. Né? Por quê? O cliente observa a vestimenta, correto? Por isso é recomendável roupas discretas, decotes e cores berrantes, entre outros erros, devem ser evitados sob a pena de perder a seriedade. Ou seja, a alternativa primeira está correta. E a alternativa segunda também diz respeito exatamente o quê? Diz respeito ao vestuário, às vestimentas. Aqui, ó, decotes e cores berrantes, dentre outros erros, devem ser evitados sob a pena de perder a seriedade. Ok, por quê? A seriedade. Se você está lá todo coloridão, lá, o cara, para pôr fé em você, pôr segurança, vai demorar um pouco, né? Não é assim que funciona? Essa aí é o comportamento social.
Tá? Mas eu, particularmente, eu não ligo muito para o que a pessoa está vestindo, não. Eu já sou um cara mais pragmático, né? Eu gosto de testar, mas cada um aqui diz o manual de etiquetas, né? Vamos lá. As duas afirmações são verdadeiras, correto? A segunda justifica a primeira? Não, né? A primeira impressão é que fica, né? Seja cordial ou prestativo, sabe ouvir falar. O cliente observa a vestimenta, correto, a primeira impressão. Por isso, é recomendável roupas discretas, ok. Decote, ou seja, não, né? Assim, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Aqui só falou de roupa, né? Lá falou de saber ouvir, falar, se portar. Então, assim, não totalmente a segunda justifica a primeira. B, as duas afirmativas são verdadeiras, correto? E a segunda não... Opa, desculpa aí, não, aqui, são verdadeiras. E a segunda não justifica a primeira, né? O que está dizendo aqui? Que você sempre tem que ser... O cliente sempre observa o quê? A vestimenta. Não na primeira impressão, mas também em outras também. Então, está correta a letra B, né? C, a primeira afirmação é verdadeira, correto. A segunda é falsa, as duas são verdadeiras. Então, já temos aí, ó. Então, nós temos aí o gabarito, é a letra B. Puxa vida, professor, essas coisas caem em concurso, cai, cara. Cai. E por isso que eu digo, você não pode errar essas questões. Isso aqui é ponto dado, de graça, da banca. Você tem que aproveitar essas oportunidades. Continuar. Banco do Brasil, CESP 2009, cargo de escriturário. Olha quanto tempo esse assunto é cobrado em prova. A etiqueta empresarial no que tange ao mundo de vestir pressupõe que o funcionário acompanhe todas as tendências de moda e vista-se de modo a demonstrar que a organização está atualizada nesse respeito, né? E aí, professor? Cara, se for uma agência de modas, tudo bem. Agora, em via geral, a regra está errada. O que diz no manual de etiqueta, cara? Que é para você evitar modismos, não é isso? Você tem que buscar sempre o tradicional, roupas mais sérias, né? Ó, a etiqueta empresarial no que tange o modo de vestir pressupõe que o funcionário acompanhe. Ó, não tem, o cara tem que ser autêntico, não tem nada disso de acompanhar todas. Ó, olha aqui a palavra mágica, ó, todas, né? Todas, né? As tendências de moda. Está errado. Vestir-se de modo a demonstrar que a organização está atualizada nesse aspecto. Não tem nada a ver. A organização está vinculada. Então, o erro fatal da questão está aqui, todas, né? E aqui não é só teoria, eu tenho que ensinar você a fazer questões. Toda vez que tem nunca, todas, né? Sempre, não, né? Você tem que prestar muita atenção, porque ali deve ser o objeto do erro da questão. Então, questão alternativa errada. Alternativa errada, né? Vamos lá, continuando. Professor, e aí, professor? Cara, etiqueta profissional, né? Você tem uma postura profissional adequada? Então, o que acontece? A etiqueta profissional, ela também é um assunto que está relacionado a isso, é a postura profissional. Postura, como se portar no ambiente de trabalho. Então, o professor fez uma pesquisa aí com base nas provas de concurso e eu separei para vocês aqueles comportamentos sociais mais cobrados na prova e os comportamentos que você tem a obrigação de saber para fazer qualquer prova de concurso, entendeu? Então vamos lá, vamos ler o comportamento e postura profissional. Vem comigo, o que esse cara é? O comportamento e postura profissional revelam sua personalidade. Portanto, vale lembrar que para cada ocasião e ambiente existe uma forma ideal para o comportamento. Então, o comportamento que deve ter. Não é a roupa que nos faz mais ou menos jovens, mas sim o dinamismo e otimismo que trazemos em nós. Uma pessoa vestida com simplicidade, de acordo com a sua idade e o seu tipo físico, torna-se sempre agradável de ser vista. Também os gestos, o olhar, o porte, o andar, a voz, a dicção, a cultura geral constituem fatores importantes para a valorização das pessoas. Ok, bacana. Então, primeira regra de comportamento, regra de atitude. Vem comigo aqui. 1. Esteja atento e seja cordial com todos. Afinal, somos todos iguais e merecemos respeito, né? Então é o seguinte, em uma conversa, você sempre tem que estar o quê?
atento à conversa. Você tem que ser, sempre tem que ser o quê? Cordial. Você não pode ter comportamento defensivo, né? Né? O que acontece? Comportamento defensivo. Está conversando com a pessoa olha para você e fala assim, cara, você não está sendo cordial. Tudo bem, o não verbal. E com palavras também, né? Ou sim, que eu posso ajudar, né? 2, conheça os usos e costumes de cada local e preste atenção aos detalhes. Na dúvida, observe primeiro e pergunte depois. Nunca trate de assuntos particulares próximo a clientes. Olha só, né? Coisa importante, né? Nunca trate de assuntos particulares próximo a clientes. Lembre-se de que cada cargo ou função demanda algumas posturas e responsabilidades diferentes. Nunca reclame ou fale mal da empresa em que trabalha perto de clientes e fornecedores. Questão aqui de educação, cara, né? E outra coisa, isso aqui você passa uma mensagem muito negativa de sua pessoa, né? Pô, o ganha-pão do cara é a empresa, né, cara? E o cara fica falando mal da empresa, na própria empresa, para os seus clientes e fornecedores, né? Rapaz, você tem a sua opinião pessoal, guarde para si ou fale com as pessoas adequadas, né? Tá certo? Não é você estar punindo a empresa, você está se autopunindo aqui. Preste atenção nisso, hein? Pegadinha de concurso. Evite sempre chegar e não cumprimentar. Então, regra geral, cumprimentar as pessoas. Ler enquanto outros estão conversando, né? Ler enquanto os outros estão conversando. Conversar enquanto os outros estão lendo, né? Evite, né? Então, o que acontece? Evite chegar e não cumprimentar. Outro, a pessoa está conversando com você, sei lá, lendo. Não pode, tá? É falta de educação. Você não está tendo postura adequada, você não está tendo um comportamento social adequado. Outro, conversar enquanto os outros estão lendo. Todo mundo está lendo na biblioteca, tá? E você lá, o maior papo, cara, conversando no celular ainda, né? Então está errado, não pode isso. Evite sempre dar gargalhadas ruidosas, né? Cara, isso aqui é muita falta de educação, cara. Cara, a mulher vai lá e dá aquela gargalhada, o cara. Dá vontade de rir, mas é verdade. Evite sempre criticar alguém na frente dos outros. Muito cuidado, cara. Você deve elogiar as pessoas na frente dos outros e sempre criticar mais reservadamente, né? Evite sempre falar mal de uma pessoa ausente. É muito importante. Evite sempre cortar unhas na presença de outras pessoas, né? Olha aí, né? Cortar unhas na presença de outras pessoas. Aí eu vi uma passagem nessa minissérie do Netflix que eu estou vendo, né? O Lois, né? Ele tem um cortador de unha, cara. Um cara mal educado, né? Vamos continuar aqui. Evite sempre deixar um convidado sem lugar para se sentar, né? Sempre se preocupa se os convidados vão sentar, né? Evite sempre tocar numa obra de arte sem estar autorizado, né? Evite sempre não expressar gratidão ao receber um presente. Evite sempre rir dos erros alheios. Evite sempre começar a comer logo depois de sentar à mesa. Evite sempre não retribuir um sorriso e evite sempre não agradecer um elogio. Então, aqui, posturas que nós devemos evitar no ambiente social, no ambiente de trabalho. Ah, professor, parece tudo básico, cara. Isso aqui cai em concurso, cara. Você não pode ser surpreendido na hora da prova. No ambiente de trabalho, deixe o ambiente de trabalho organizado, limpo, arejado, claro e acolhedor. A primeira impressão que as pessoas têm ao entrar em qualquer local é muito importante. Por isso, cuide da aparência e do local de trabalho. Providencie alguns detalhes que possam torná-lo melhor. Por exemplo, mantenha a mesa arrumada. Sobre a mesma deverão estar somente os materiais e papéis que está usando naquele momento. Disponha de alguns vasos com plantas pelo ambiente. O ambiente alegra e humaniza. Tome cuidado para não acumular excessivamente móveis, plantas, criando um ambiente sufocante. E a adequação entre o local, o ambiente e o comportamento é uma das grandes sutilezas para uma aparência agradável e positiva. Tá? Vem comigo aqui. Etiqueta em reuniões, ou seja, como é que você deve se portar durante as reuniões. É claro
que hoje o mundo do trabalho, o ambiente de trabalho é um ambiente de trabalho participativo, as pessoas conversam, as pessoas se reúnem todos os dias, os produtos, as decisões sempre são participativas e essa participação se dá normalmente o quê? Em reuniões, e tem regras de etiqueta e postura profissional também em reuniões. Em se tratando de reuniões, alguns cuidados podem ser tomados. Por exemplo, a duração da reunião. Normalmente, quem deve definir o tempo é o anfitrião. Isso você faz já no começo da conversa. Não é falta de educação. Pelo contrário, é uma maneira de situar as pessoas e tornar a reunião mais objetiva. Um detalhe importante: quem convida começa a reunião. É sempre o chefe do encontro. É ele quem dá a direção da conversa. Então, o anfitrião que vai decidir isso. Bacana? Então, reunião. Vem comigo. Banco do Brasil, CESP 2009, cargo de escriturário. Se for necessário fazer uma crítica a alguém, deve-se fazê-la nominalmente, quando toda a equipe estiver presente, para que todos possam aprender com o erro. Nossa, né? Que absurdo, né? Mas se o cara fez no automático isso aqui, cara, ele pode ter errado. Vem comigo. Se for necessário fazer uma crítica a alguém, deve-se fazer nominalmente. Correto. Se foi fulano que errou, você tem que criticar fulano. Bacana. Vamos continuar o texto. Quando toda a equipe estiver presente. Parou. O que acontece? Quando você tem uma crítica a alguém, você tem que fazer não na frente de todos. Você tem que ser o quê? Reservado. Reservado. Tá? Isso que está o erro, né? Agora, o examinador foi capcioso, para que todos possam aprender com o erro, né? Isso aqui está errado, né? Olha aí, ó. Porque se você faz isso na frente das pessoas, você vai constranger a pessoa, né? Vai dar assédio moral, inclusive, é um crime, né? Então, olha, para que todos possam aprender com o erro, está errado. Isso ali não é um julgamento público, né? Então, a questão aí de concurso, a questão aqui está errada, né? Vamos para frente. Pontualidade, importantíssimo no mundo dos negócios, né? A falta de pontualidade é uma gafe terrível. Com certeza, né? Porque as pessoas se programam, cara. Se você marcou com elas às 3 horas, às 15 horas, é às 15 horas, né? No trânsito ou distância, isso tem que ser previsto sempre que marcamos um encontro com alguém. O anfitrião que não tem o direito de chegar atrasado para um almoço ou para uma conversa de negócio. Então, o cara que marca, cara, qualquer reunião ou almoço, uma reunião, ele tem que chegar primeiro. Ele não pode atrasar. E o atraso será inevitável. Aviso por telefone imediatamente que se atrasará, explicando o motivo, e isso é profissional e elegante, tá? Então, isso aqui é muito importante, tá? Outra coisa, pontualidade, cara. Chegar muito cedo também é ruim, tá? Você chega lá em 10 minutos, aí 15 minutos no máximo de antecedência, tá tranquilo. Agora, chegar muito cedo é falta de educação e falta de postura profissional. Celulares, vamos lá. Se não for de interesse do grupo, desligar ou colocar em vibracal, em qualquer situação em que possam prejudicar a atenção dos demais espetáculos públicos, cerimônias e reuniões. Ou seja, você está em espetáculos públicos, shows, cerimônias, reuniões, né? Sempre manter ele desligado ou no vibracal. No meu caso, né? Eu já ando com o meu celular permanentemente no vibracal, né? Detesto o celular tocando perto de mim. Não se deve atendê-lo em reuniões, a não ser em casos especiais, né? Ou quando você tem que receber uma ligação importante, você já avisa o grupo que você está aguardando uma ligação muito importante. É uma forma de você aí ter uma postura profissional adequada. Durante uma conversa, qualquer forma de interrupção deve ser evitada. Então, se você está conversando com uma pessoa, toca o celular, você a interrompeu, né? Então você não pode atender o telefone. Isso é falta de etiqueta, falta de profissionalismo, né? O educado é desligar o celular. Então, isso aí, manter ele sempre quietinho lá, sem fazer barulho. Vem comigo. Cai em concurso? Olha só. Banco do Brasil, CESP 2009, cargo de escriturário. Caso tenha se esquecido de desligar o seu celular e ele tocar durante uma reunião,
O funcionário deve desculpar-se pelo ocorrido e desligar o aparelho sem atendê-lo. E aí, professor? Etiqueta, postura profissional, educação, nós já sabemos. Tá? Em reunião, o ideal, desligar o telefone ou deixar em vibra-cal para não atrapalhar a conversa e o assunto a ser tratado. Tá aí. Mas por um descuido, o celular está lá, tocou, o desgramado tocou. E aí, professor? Aí, educadamente, foi um erro. Você não deve esconder o erro, porque esconder o erro é pior ainda. Você deve se desculpar com as pessoas e desligar o telefone sem atender. Tá certo? Muitas pessoas erraram essa questão porque falou que tem que atender. Então, isso aqui é uma postura correta, certo? 10 para quem teve esse comportamento aqui. Vamos lá. Etiqueta ao telefone. Você atendeu o telefone. Ter bons modos ao telefone pode fazer uma diferença enorme na carreira de uma pessoa. A utilização do telefone torna-se mais complexa pelo fato de usarmos somente nossa voz. Não há ainda imagens ou quaisquer outros recursos que ajudem na emissão da mensagem. A voz, portanto, assume uma importância muito grande. Ela deve ser agradável, simpática, numa entonação normal, sem gritos e sem sussurros, né? Olha que coisa interessante. Então, a voz, o telefone, né? Então, tem que ser educado, tem que ser agradável, simpática, sempre numa mesma entonação, não dá aqueles... sem ficar gritando, alô, né? Ficar sussurrando, falando não baixinho. Então, essa aqui é a etiqueta ao telefone. Banco do Brasil, CESP 2009, cargo de escriturário. Com o objetivo de superar as expectativas de seu interlocutor, uma conversa telefônica desenvolvida no ambiente de trabalho, o funcionário deve prestar todas as informações de forma detalhada, abrangendo todas as dimensões do assunto, inclusive aquelas não solicitadas, né? E aí, professor? Cara, questão tranquila, né? O que invalidou essa questão? Vamos lá, vamos analisar, vamos raciocinar. Quando você faz um exercício, é uma oportunidade para você desenvolver seu juízo de valor. E o aluno que consegue desenvolver o seu juízo de valor consegue ir para frente. O que matou a questão? Aqui, ó. Inclusive, a questão está vindo boa, né? Ó. Aquelas não solicitadas, né? Ó. Objetivo de superar as expectativas de seu interlocutor. Em uma conversa telefônica desenvolvida no ambiente de trabalho, o cara está conversando no trabalho, só que ele quer o quê? Superar o seu interlocutor do outro lado da linha. O funcionário deve prestar todas as informações de forma detalhada, correto. Né? Imagine um call center, né? Abrangendo todas as dimensões do assunto. Né? Aí vou colocar mais ou menos, né, esse cara aqui. Agora, que matou é isso aqui. Ó, inclusive aquelas não solicitadas. Cara, ninguém quer ouvir aquilo que não foi solicitado, né? Então está errada a questão nesse sentido aqui. A questão aqui, essa parte do meio aqui poderia suscitar alguma dúvida de interpretação na questão, mas esse não solicitadas aqui matou a questão. Alternativa errada. As técnicas para o perfeito uso do telefone são: use uma linguagem correta, clara e precisa. Não faça jingles, né? Não faça jingles ou charmes. Não use voz adocicada, né? Sempre usar tratamento formal. Senhor, senhora. Às vezes a voz é jovem, mas a pessoa não é. Não se arrisque, né? Olha aí, não se arrisque, né? Então, senhor, senhora, sempre é o tratamento correto ao atender o telefone. Atenda-o prontamente quando tocar. 3 toques é o máximo que pode se permitir. Cara, questão de prova, várias provas de concurso, queria saber. Então, é o seguinte, no telefone, a regra geral é o quê? Tocou, atendeu. Tá? Ou, no máximo, você está fazendo alguma coisa, está deslocando para o aparelho 3 vezes, tá? 3 toques você tem que atender. Esses 3 toques aqui é questão de muitas questões de concurso, cara, tem que saber. Identifique-se sua empresa para que o atendimento seja cordial, cumprimente o seu interlocutor,
Padronize a maneira de atender o telefone. Vamos lá. Identifique a empresa. LAC Concursos. Ok. Para que o atendimento seja cordial. Cumprimente o seu interlocutor. LAC Concursos, bom dia. LAC Concursos, boa tarde. LAC Concursos, boa noite. Em que posso ajudar? É isso. Básico. Básico. Então, sempre fale o nome da empresa, faça o cumprimenta, bom dia, boa tarde, boa noite, e manda aí o que posso ajudar. Tenha bloco e caneta sempre à mão. Forneça sempre todas as informações possíveis e encaminhe a ligação para a pessoa adequada. Não passe a ligação para a sua chefia quando ele estiver em reunião. Num caso de emergência, antes de passar a ligação, escreva-lhe um bilhete explicando a situação e aguarde a sua resposta na questão de concurso, né, cara? Então é o seguinte, regra geral, nunca deve passar a ligação para seu chefe numa reunião. Mas, se for muito urgente, anota no papelzinho e passa para o chefe aí decidir se atende ou não. Ok? Cai em concurso? Vem comigo. Banco do Brasil, CESP 2009, cargo de escriturário. No ambiente de trabalho, mesmo que se esteja no meio de uma conversação que demore mais do que o necessário, deve-se evitar responder antes que o interlocutor tenha concluído o seu pensamento, né? E aí, professor? E aí aquela máxima que eu falei para vocês no começo da aula, né, cara? Uma das coisas que eu detesto no ambiente organizacional é que você está falando, a pessoa vai lá, corta e já mandou outro assunto, responde sem você terminar, cara. Mesmo que você... Olha o que o examinador fez, cara. Esse cara que entende. Ele criou um contexto aqui. Qual que é o contexto dele? Cara, ó, o cara está atrasado, já demorou a conversa, ele quer encerrar logo, né? Então, nessa situação, o recado que ele está mandando, ele fala assim, o cara pode ser interrompido. Está errado, não pode ser interrompido, né? Não pode ser interrompido. Então, a questão está corretíssima, né? Super correto, certo? Banco do Brasil, CESP 2009, cargo de escriturário. Para encerrar uma conversação, né? Isso aqui já foi, cara. Opa, desculpa, isso aqui é outra questão, de novo aqui. Para encerrar uma conversação, o que já demorou mais do que o necessário, recomenda-se olhar repetitivamente para o relógio, de modo que o interlocutor perceba a necessidade de sua finalização, né? Cara, muita falta de educação. O cara está conversando, já está com a perna, né? Cara, fala assim, olha, com licença, eu estou com muita pressa, eu tenho um compromisso agora, eu não posso alongar, depois nós conversamos. Pronto, essa é a maneira correta de você encerrar uma conversa que não acaba mais, né? Bacana? Então não tem nada disso de ficar olhando para o relógio, é muita falta de educação, não tem etiqueta, não tem postura profissional. Item errado, né? Item errado. Prefeitura FGV 2018, cargo de assistente administrativo. Ainda em relação ao comportamento social no trabalho, sempre há ocasiões em que o inspetor terá de lidar com o público externo à escola, seja com pais de alunos, seja com outros visitantes e autoridades. Nessas ocasiões, as recomendações de etiqueta a seguir estão corretas, à exceção de uma, assinale. Então, ou seja, nós queremos aqui encontrar a única exceção no quê? Das respostas. O que eu estou querendo fazer aqui? Então, aqui nós temos aqui o comportamento social, as pessoas estão dando com o público, né? Então, vem comigo aqui. Evite beijinhos como forma de cumprimento. Correto, né? Então, com o tratamento do público, você tem que estar sempre evitando o beijinho. O beijinho é uma questão de intimidade, tá? Você pode até, às vezes, com um colega de trabalho, com uma colega de trabalho que já tem aí, trabalha com ela todo dia, tal, e tudo bem. Então, evite beijinhos, mas evite beijinhos. Essa aqui é a regra geral, correto. Nunca interrompa uma conversa sem pedir licença. Olha que coisa educada, né? Então, às vezes, você tem que interromper, você tem que pedir, mil desculpas, licença, tem que interromper, tal, o assunto é assim, então, corretíssimo. A pessoa mais jovem é sempre apresentada a mais idosa e a de menor cargo hierárquico é sempre apresentada ao de maior do cargo mais importante. Corretíssimo. Vem comigo, vou aprofundar esse assunto.
A pessoa mais jovem é sempre apresentada a mais idosa, regra geral. Então, a mais jovem sempre apresentada a mais idosa. E, claro, o cargo mais hierarquicamente inferior ao cargo mais importante. Correto. D. Se tiver de entrar em um elevador com um grupo de visitantes, chame o elevador apenas uma vez. Permita que todos entrem antes de você e discretamente segure a porta. E se o elevador não tiver ascensorista, o cara que pilota lá, correto, né, cara? Olha que coisa legal, né, cara? Elevador, quem nunca passou por isso, ó. Se tiver de entrar em um elevador com um grupo de visitantes, então é o seguinte, você está lá, você mais 3 pessoas. Isso que está dizendo ali. Você vai mostrar o prédio para o cara. Então, você primeiro chama o elevador, aperta apenas uma vez. Não fica lá, tá. Isso aí não pode, viu? Aí chegou o elevador. O que você tem que fazer? Esperar que as pessoas entrem, segure a porta, depois você entra no elevador, porque você é um anfitrião. 10, né? Pô, bacana, não tem nenhuma errada aqui. A proximidade física com os visitantes é importante para estabelecer intimidade, de modo que devemos sempre manter contato físico. Errado! Nós temos que evitar contato físico, tá? Evitar contato físico, tá? Então, nas organizações. Por quê? Porque muitas pessoas não gostam de ser tocadas, né? Você deve ter contato físico apenas aquelas pessoas que você tem um grau de intimidade. É isso que diz a etiqueta, a regra, a postura profissional, né? Então, o gabarito correto é a letra E. A letra E. Vem comigo, vamos continuar. Dicas de etiquetas profissionais. Agora, as dicas finais da aula. Estamos chegando no encerramento da aula, né? Essas etiquetas profissionais, vem comigo aqui. Primeiro, pontualidade é ponto de honra. Para fechar a aula, roupas discretas sem modismos. Nunca se esqueça de que a primeira impressão é que fica. Tenha sempre cartões profissionais disponíveis. Porta aberta não significa entre. Você tem que bater e pedir licença. Pare a porta, sorria, peça licença. Ao ser autorizado, entre. Cumprimente com um bom dia ou expressão adequada para o horário. Mas só estenda a mão se o interlocutor fizer primeiro. E se esse sente se for convidado por ele. Ou sentar somente se for convidado. Continuando as dicas finais. Ao conversar, olhe nos olhos. Aprenda a ouvir. Não se distrai durante a conversa. Postura, não cruze os braços, não se sente de qualquer jeito jogando o corpo na cadeira, mesmo se estiver cansado, como também não se sente na beirada da cadeira. Ao se sentar, esteja bem acomodado, porém ereto, de forma adequada. Bacana? Então, essas são as dicas finais da nossa aula. E para encerrar essa aula, o último exercício da aula. DPE, Paraná, FCC 2012, cargo de técnico administrativo. Vem comigo. A etiqueta profissional consiste num conjunto de regras cerimoniosas de trato entre as pessoas definidas a partir do bom senso, como uma espécie de convivência harmoniosa em grupo. Compreender e respeitar esses códigos sinaliza disciplina e respeito. A apresentação pessoal pode ser compreendida a partir dos seguintes elementos: aparência, comportamento, postura profissional, ambiente de trabalho. Considerando esse tema, assinale a alternativa que corresponda às ações de apresentação pessoal adequada. Então, vamos lá. Exercício aí de etiqueta profissional, né? etiqueta de postura profissional. Vem comigo, né? Usar cores escuras, pois elas transmitem confiança. Errado, né? Você sempre tem que colocar o quê? Roupas... não, estou certo. Usar roupas escuras, correto, né? Ler enquanto os outros conversam, errado, né? Agradecer os elogios, correto, né? Correto, vem comigo. Ser pontual, correto. Atender ao celular durante as reuniões, errado. Conhecer os usos e costumes de cada local que frequente, correto. Prestar atenção aos detalhes, correto. Não vestir jeans, evitar jeans, né? Rir dos erros dos outros, errado, você nunca pode fazer isso.
Evitar qualquer tipo de excesso ao se vestir, correto. Estar atento e ser cordial, correto, com todos. Manter a mesa arrumada, correto. Letra D. Se o atraso for inevitável, avisar imediatamente, justificando o motivo e não agradecer. Errado, né? Então, nós temos aqui o gabarito correto, é a letra D de dado. Letra D de dado. Pronto, concluímos essa super aula, né? Estou recebendo um recado aqui da edição que está acabando o meu tempo, então vamos rapidamente aqui. Se realmente você ama uma pessoa, nem a idade, a distância, a cor, a altura e ninguém vai te separar dela. Ou seja, amor é verdadeiro, não tem limites, não tem distância. Pessoal, forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Desculpa a pressa aí, porque o pessoal aqui está falando que está acabando a memória da câmera. Fui, tchau. Clique-claque.